Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nessa segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo uma audiência pública contra as privatizações, terceirizações e pelo direito de greve. Essa audiência que aconteceu na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, foi organizada aí, principalmente pela bancada feminista do PSOL, e contou aí com lutadores, principalmente contra a privatização do metrô, da CPTM, Companhia de Trens aqui de São Paulo, e da Sabesp, Companhia de Água e Saneamento. Para quem não sabe, ano passado essas três categorias de trabalhadores, vamos dizer assim, se unificaram contra as privatizações, aí conduziram fortes lutas, também sofreram repressões, né? Inclusive físicas, prisão, repressões jurídicas, demissões. Então é extremamente importante a gente se solidarizar com todo mundo que está travando essa luta fundamental por direitos extremamente básicos, como direito a transporte, a água, saneamento. E a gente sabe como funcionam as privatizações desses serviços ao redor do mundo. E também temos aí o caso do Rio de Janeiro, que é emblemático, considerando que o nosso governador bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é do Rio de Janeiro, né, um lugar onde já deu bastante errado essa lógica de privatizar esses serviços. Então é muito importante todo mundo se solidarizar, se somar da forma que puder nessa luta tão fundamental não só para os trabalhadores das empresas, como também para os usuários. Fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu pegar na cobertura que a gente fez nessa audiência dessa segunda-feira. Eu estou aqui com o Altino, metroviário, um dos demitidos políticos aí em decorrência da greve de outubro do ano passado e do PSTU também. E eu queria saber, primeiro, toda a solidariedade aí a você que amanhã vai ter o seu julgamento aí, né? Começar essa burocracia aí contra a sua demissão. E eu queria saber, primeiro, qual é a sua perspectiva com relação ao julgamento, né? E se você acha que foi uma demissão justa, o quão política foi? É uma demissão completamente injusta, totalmente política, porque é o seguinte, veja, na Constituição está previsto o direito de manifestação, de protesto, que foi o que nós fizemos. A demissão, na verdade, tem a ver com uma insatisfação do governo do Estado com as greves que nós fizemos unificada contra a privatização. Então ele estava atrás de achar culpados e estão tentando achar a gente. Então é uma demissão completamente arbitrária do ponto de vista da própria legislação, que já não é tão boa assim. Está descumprida a legislação, é isso que nós vamos tentar provar. Eu espero que eu seja absolvido e volte ao trabalho imediatamente e vamos continuar lutando contra a privatização, a entrega do patrimônio público para um punhado de empresários, que é, o final das contas, o que o governador Tarcísio está a servir. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Tufão, diretor do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo, que foi um dos perseguidos políticos em decorrência da greve de outubro, né? Também do MRT. E eu queria saber, Tufão, como anda o processo de vocês? Vocês acham que foi uma decisão justa, considerando que vocês estavam numa luta aí contra a privatização pela categoria de vocês e pela população? Como você está vendo isso nesse momento? Com certeza foi uma decisão arbitrária, né, da direção da empresa, né, do metrô, seguindo as ordens do governo de extrema-direita, do Tarcísio, que governa o estado de São Paulo, né? Então eles têm um projeto de privatização muito forte, que eles querem entregar quase todas as empresas públicas, principalmente essas empresas que são autossustentáveis e dão lucro, né, como a Sabesp, a CPTM, o metrô. Então ele quer entregar esse flanco econômico para os empresários que financiam suas campanhas e tudo mais. São sempre os mesmos, né, que ganham as concessões há décadas no estado de São Paulo, que é o Grupo CCR, o Grupo Via Mobilidade, que são aglomerados das mesmas empresas, né, que vão formando esses consórcios.
E o governo, frente à resistência que a categoria demonstrou ano passado, organizando 3 greves, sendo 2 delas unificadas com a CPTM e com a Sabesp, o governo resolveu demitir um setor da diretoria do sindicato e um setor de ativistas da categoria para tentar impor um pânico, né, dentro da categoria, enquanto ele implementa diversos ataques, como está fazendo agora, que é atacar a escala de trabalho dos funcionários, né? A gente está num período de negociação de escalas, o metrô está querendo atacar, e que a categoria aceite esses ataques, aceite ser privatizada, aceite perder seu emprego sem organizar greves, né? Obviamente que a gente sabe que a gente não fez nada de ilegal, que é nosso direito, né? Organizar protestos, mobilizações, paralisações, greves. E a nossa briga agora é tanto no campo jurídico quanto no campo político. Acho que a gente tem boas chances de voltar, ser reintegrado, porque eu, por exemplo, nem estava trabalhando no dia que o metrô alega da paralisação, mas a gente acha importante que essa luta siga, né, independente dessas demissões, porque a categoria metroviária demonstrou que não se abalou, né, foi mais de 90% de adesão à última greve unificada no mês de novembro do ano passado. Então esse tiro que o governo deu em outubro não surtiu muito efeito dentro da nossa mobilização. A gente só acha que essa mobilização ela tem que se ampliar um pouco mais, né? Tem que entrar outras categorias, centrais sindicais, precisam dar mais peso, porque agora no fim desse mês a gente tem anunciado o leilão da linha 7, né, da CPTM, e não temos nenhuma greve marcada ainda, né? Então era fundamental que a CUT e a CTB mobilizasse todos os seus sindicatos para a gente organizar uma grande paralisação em São Paulo e enfrentar esse processo de privatizações autoritárias que a extrema-direita quer impor no Estado, né? Entendi. E mais uma coisa só, com relação às privatizações e terceirizações, principalmente no metrô, né, que é a sua categoria, mas em outras também, com relação a essas privatizações, o que você acha importante a população saber para entender a importância de lutar junto com vocês, de conscientizar mais pessoas, mais categorias de trabalhadores para fortalecer a luta? O que você acha que é importante pontuar dos problemas da privatização? Olha, a privatização, sem dúvida nenhuma, ela prejudica, primeiro, a condição de trabalho dos trabalhadores que trabalham naquela empresa, ou seja, a privatização vem para diminuir salários e aumentar a carga de trabalho, precarizar as condições de trabalho, para maximizar o lucro de um grupo de empresários. Então é isso que significa a privatização, primeiro para os trabalhadores e depois para a população. A gente sabe que é uma precarização também dos serviços. É só ver o que está acontecendo agora com a Enel, que foi privatizada alguns anos atrás, e quando tem chuvas as pessoas ficam sem energia durante semanas, né? Eles falam que caem árvores e não conseguem arrumar os danos que a chuva causa, mas é porque eles enxugam o quadro de funcionários ao máximo, exploram ao máximo esses funcionários, e isso consequentemente acaba prejudicando a prestação de serviço, né? E a gente viu que boa parte da população tem essa consciência, né? Os trabalhadores, quando fizeram as suas greves unificadas no ano passado, foi um apoio massivo da população, né? A televisão não conseguia nem entrevistar as pessoas ao vivo nos pontos de ônibus e tudo mais, e ouvir grandes reclamações das pessoas em relação à greve, né? As pessoas reclamavam muito do governo, da situação de precariedade do transporte, né? Da falta de investimento, e o governo, na verdade, hoje ele repassa os dinheiros públicos para as iniciativas privadas. É isso que ele já faz agora, né? O metrô público ele fica com uma parte bem pequena do bolo do dinheiro que o governo destina para o transporte na cidade e no estado, né? Então a população sente isso, ela sentiu com a privatização já das linhas 8 e 9 da CPTM, todo o montante de falhas, atrasos, batidas de trem, descarrilhamento, que é fruto da falta de manutenção, que é fruto da falta de funcionários, da precarização, o não treinamento contínuo desses funcionários. Isso tudo é custo
que a iniciativa privada, quando assume essas linhas públicas, ela não está disposta a arcar, porque é um cartel, né? Há muito tempo aí a gente já ouve falar disso, às vezes imputam crime, às vezes não, mas é um cartel que tem em São Paulo, a custas de financiar novos bilionários, como alguns executivos da CCR acabaram de se tornar o ano passado, concentrar a renda no bolso de poucos e precarizar as condições de trabalho dos trabalhadores dessas empresas e os serviços prestados, né? Então não é bom para ninguém, é bom só para esse 0,0001% que ganha e assume essas empresas ganhando bilhões. Beleza. Valeu, Tufão, e boa sorte na luta e nos processos e tudo aí. Eu estou aqui com o Guilherme Cortez, deputado estadual aqui em São Paulo, da Resistência, deputado pelo PSOL, e eu queria saber qual a importância de defender o direito de greve e aqui nas instituições a gente fazer esse tipo de reunião, de encontro aqui, para defender os direitos democráticos básicos. Bom, a gente vive um momento em que os direitos trabalhistas, dentre eles o direito à organização sindical, à mobilização, à greve, eles estão sob ataque sobre várias frentes. Eu, antes de ser parlamentar, eu sou advogado trabalhista e há muito tempo a gente acompanha desde a reforma trabalhista e dessa onda reacionária que a gente tem vivido no Brasil, como que direitos elementares históricos conquistados como o direito à greve, à organização sindical, eles estão sendo questionados. E a gente vê isso como um método da extrema-direita, do governo Tarcísio, de utilizar da intimidação dos trabalhadores que se sindicalizam, ou que exercem o seu direito à greve, como uma maneira de você tentar reprimir a mobilização, você tentar impedir que outros trabalhadores exerçam seu direito à organização. Eu acho que esse caso do metrô ele foi muito emblemático, porque o metrô foi uma das categorias um dos sindicatos mais combativos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e no ano passado foi um dos protagonistas da unidade em torno do projeto de combate às privatizações aqui em São Paulo, do metrô, da Sabesp. E quando o governo ele utiliza desse mecanismo da demissão, do assédio moral, da perseguição antissindical, ele faz isso para tentar atrasar, atrapalhar, restringir o direito à organização sindical. Então, por isso, essa audiência é um momento de a gente prestar solidariedade a esses trabalhadores e também da gente se organizar, preparar a mobilização contra futuros processos de privatização. Entendi. E só mais uma pergunta. A gente viu no ano passado o absurdo que foi a repressão, até física, né, aqui na Alesp contra quem lutava contra a privatização da Sabesp, né? E qual é o papel dos parlamentares, da política institucional na luta contra as privatizações? O que vocês acham que é importante a população saber também, né, sobre a questão das privatizações? Bom, nós como parlamentares socialistas, nosso papel é ser um ponto de apoio para a luta social. Então, os nossos mandatos durante todo o ano passado, eles serviram de pontos de apoio para as mobilizações, para as greves, utilizando essa trincheira do parlamento para reverberar, para fortalecer a luta que é feita fora daqui, porque aqui dentro nós somos minoria parlamentar. A maior parte dos deputados, eles são da direita, eles estão alinhados com o governo Tarcísio, não tem qualquer compromisso com a população ou com a manutenção dos serviços públicos. Do lado de fora, nós representamos a maioria da população, que é o povo trabalhador, que depende do saneamento básico público, que depende do metrô, do trem. Então, nosso papel enquanto parlamentares é ser uma retaguarda dessa mobilização dentro da Assembleia e utilizar os nossos mandatos para encampar essas lutas aqui dentro. No ano passado, como você disse, a gente terminou o ano com um episódio lamentável de repressão contra a população, que nós próprios parlamentares da oposição não estávamos no plenário, porque não havia condição para permanecer no plenário depois da repressão que aconteceu, e foi nessas condições que foi aprovada o projeto de privatização da Sabesp aqui na Assembleia, sobre o nosso protesto, enquanto a gente atuava para tentar garantir a segurança das pessoas. E agora a gente segue na luta para reverter esse processo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Fagian, presidente da Sintaema, também é da CTB, né? E eu queria saber o seguinte, principalmente pela Sintaema, né, que é o sindicato aí ligado à Sabesp, ao serviço de água, saneamento, enfim. Qual a importância desse tipo de mobilização aqui hoje, de conversa, de reunião, para evitar a criminalização da luta por um direito tão básico?
Então, esse tipo de atividade ele é fundamental para a gente poder dialogar com a sociedade, né, com o povo de São Paulo e denunciar a prática, né, antissindical e violenta do governo contra a organização dos trabalhadores. E trabalhadores que lutam não só pelos seus empregos, e só por isso já seria muito importante, que é um direito garantido pela Constituição, mas de trabalhadores de categorias de serviços essenciais, tanto para o bem-estar quanto para a saúde da população. Então, o governo, no limite, ataca o direito desses trabalhadores que estão defendendo o direito do povo de São Paulo de ter um transporte coletivo de qualidade, com a tarifa adequada, de ter um serviço de saneamento de qualidade e excelência como a Sabesp presta, e com a tarifa adequada, de ter uma educação pública de qualidade, porque o ataque que o governo tem feito vai a todos esses setores, né? Então, corte de verba da educação, privatização da Sabesp, terceirizações, né, no setor de transporte, privatização direta. Então, a gente tem um ataque, um desmonte do Estado, principalmente nos serviços essenciais, que na nossa avaliação, por não poderem ter como lucro o principal objetivo, tem que ser prestado pelo Estado. Então, eu acho que essa atividade de hoje, ela cumpre esse papel de ajudar a gente a dialogar com o povo e organizar e mobilizar as categorias para que a gente continue a luta na mesma intensidade ou na intensidade maior ainda do que a gente fez no ano passado. Entendi. E só mais uma coisa, com relação à sua categoria, né? Qual a importância de conscientizar, para a população saber qual a importância de lutar contra a privatização do saneamento, da água, por que especificamente as pessoas precisam se somar a essa luta? Então, primeira questão, né? A Sabesp, ela faz o serviço de saneamento com excelência, né? Uma tarifa adequada. Então, hoje a gente tem no estado de São Paulo os municípios operados pela Sabesp, que são 375, que é quase 70% da população de São Paulo atendido, um serviço de excelência, com uma tarifa adequada, né? E a Sabesp é uma empresa lucrativa, é um patrimônio do povo de São Paulo. Segunda questão, o saneamento ele tem uma interface direta com a saúde, né? Então, nós não podemos deixar que um serviço como esse, né, que tem uma relação direta com a saúde do povo, tenha como principal objetivo o lucro, né? Não, a Sabesp, mesmo sendo lucrativa, ela, por ser uma empresa pública, ela tem como missão levar saneamento, fazer saneamento. Quando essa lógica se inverte, né, o saneamento deixa de ser a missão e o lucro passa a ser, né, a missão da empresa, você coloca em risco a saúde da população, porque vai ser priorizado o lucro e não o saneamento. E também porque a gente tem visto na experiência no mundo e também no Brasil, né, de situações de privatização, e em quase todas elas a gente vê no mundo um processo de reversão dessas privatizações. No Brasil, já com experiências muito catastróficas, em que em quase a totalidade dos processos a tarifa aumentou e o serviço piorou. Então a gente tem todo esse conjunto, né, de situações e de argumentos que mostram, né, que privatizar uma empresa como a Sabesp é um péssimo negócio para o povo de São Paulo, porque primeiro entrega um patrimônio que é lucrativo, que dá dinheiro para o Estado e não tira dinheiro do Estado, e que coloca a saúde do povo em risco, porque quem compra a Sabesp vem para ter lucro e não para fazer saneamento e não para cuidar da saúde do povo de São Paulo. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Lucas D'Ameto, ferroviário, está aí no Comitê contra a Privatização do Metrô, CPTM, Sabesp, também da Organização Comunista Internacionalista. E eu queria saber como vocês da OCI estão vendo esse processo de luta aí que está sendo criminalizado e, apesar de ser uma pauta tão importante, né, para a população e não só para os trabalhadores dessas categorias.
Bom, a gente entende que Tarcísio compreendeu a situação melhor que as direções sindicais das categorias, que não querem ou não podem compreender, que se trata de uma guerra de classes, né? A gente vê que quando se trata de fazer passar, por exemplo, a votação da Sabesp, não teve o menor problema em soltar a tropa de choque, jogar a bomba lá, inclusive, se eu não me engano, tinha deputada grávida, não tá nem aí, não tá preocupado com a nossa segurança, com a nossa vida, quer passar o projeto dele, né? E quanto mais espaço a gente dá, mais confortável o Tarcísio se sente para seguir nesses ataques. A gente tem, por exemplo, agora, amanhã, né, na verdade, o julgamento da reintegração sobre o companheiro Altino e a loucura. A justiça burguesa vai julgar se uma das lideranças históricas da categoria pode retornar para essa categoria no momento crítico agudo de luta. Dá para ter alguma confiança? Nós não temos nenhuma, né, na justiça burguesa, ainda mais num cenário como esse. Mesmo se ganhar a possibilidade de recorrer, levar para outras instâncias e atrasar o máximo possível, né? O certo mesmo era chegar no dia 20, no dia do julgamento do Altino, e esse julgamento ocorrer debaixo de uma greve gigantesca, igual a gente fez em outubro. A gente viu o potencial que a nossa categoria tem de mobilizar as demais também para entrar em combate. Em outubro, vamos lembrar que a gente teve categorias que a gente nem estava em contato e decretaram greve junto com a gente, porque sabiam do nosso movimento. Aí eu quero ver se não vão aprovar a reintegração do Altino. E aprovando o Altino, eu quero ver se não aprova dos demais, né, que tem mais 11 ainda. Então, a gente entende que Tarcísio vai passar por cima da lei, qualquer princípio democrático que tiver, porque ele já sabe que isso aqui é uma guerra de classes, e postura das direções, como a gente está vendo agora, só tornam mais confortável e fácil para ele passar esse tipo de ataque. E só mais uma questão com relação à sua categoria mesmo, tá para privatizar a linha 7 da CPTM, e o que você acha que tá aí o leilão, né, enfim, nos próximos dias? O que você acha importante a população saber sobre esse processo e como que anda a luta na sua categoria? Bom, primeiro sobre esse processo, acho que a gente tem um exemplo bem claro nas linhas 8 e 9. Importante ressaltar que a linha 9 era o filé, digamos assim, né, da CPTM, com melhor infraestrutura e mais investimento. Em um ano os caras destruíram. Eles fazendo o mesmo processo na linha 7, ou por exemplo na linha 12, vai ser um desastre completo, né? Então o que a gente pode esperar, inclusive, é um aumento da movimentação da população contra essas concessões. Igual a gente teve, por exemplo, diversas vezes na linha 9, mas de maneira espontânea, né? Tipo, o pessoal que se revoltou num dia que não aguentava mais uma vez na semana tinha dado problema, o pessoal pulou catraca, quebrou tudo e tal. A gente entende que precisa dar uma direção organizada para tudo isso. Disposição a gente já viu que tem. E a tendência agora com a concessão da 7 é isso piorar. Porque, como eu disse, se trata de uma linha bem mais debilitada, a gente já viu que eles não têm a menor capacidade para gerir, né? E aí na CPTM, a situação, porque se por um ato errado dos metroviários que não organizaram a greve para começar no dia 20 ou até um pouco antes e garantir a reintegração dos companheiros, na CPTM a gente sequer tem data de assembleia marcada e falta 10 dias para a concessão. Isso é um completo absurdo e que traz, né, com força total uma discussão que já tem anos na categoria, que é sobre a questão do sindicato unificado para representar todos os ferroviários, né? A gente tem de um lado o sindicato das linhas 7 e 10, que não quer construir a luta, isso está evidente desde o primeiro momento, e aí do outro lado o sindicato das linhas 11, 12 e 13, que tira o seu da reta e fala, não, a gente não pode fazer luta por eles, quem representa lá é o Ferroviário de São Paulo, nós somos a central, né? E aí a consequência disso é só um enfraquecimento, porque para o governo do estado, para o Tarcísio, é uma empresa só, e na hora dele passar o facão, é uma empresa só. E a tendência é, concedendo as linhas e diminuindo a receita que a empresa recebe, a gente já está vendo isso manifestar já na categoria, é uma tentativa por parte da empresa do ajuste do quadro de funcionários, reduzir custos, né? Ou na forma do PDI, ou desligamento por justa causa, sem justa causa, né? A partir do apresentamento na justiça, enfim, nos órgãos competentes, falando que precisa reduzir o quadro de funcionários, porque a empresa diminuiu, não tem receita e não tem necessidade de tantos funcionários, né? Então, isso coloca de novo na ordem do dia essa discussão, porque agora se trata também de uma questão de sobrevivência. Do jeito que está, simplesmente não dá mais. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Dagnaldo, ele constrói a Pastoral Operária e é diretor também do Sindicato dos Metroviários. E eu queria saber como você está vendo esse processo todo de perseguição à luta dos metroviários. Você acha que essa perseguição institucional dessas 8 punições aí que teve no metrô e outras perseguições, ela é algo justo? Não, acho que não é justo. Eu acho que o direito a se manifestar, o direito a lutar pelos direitos da gente, da classe trabalhadora, a gente tem esse direito de fazer isso. E não é com demissão, com pressão, com punição, que ele vai conseguir barrar isso, não é? Tanto que nós estamos aqui, né, os companheiros que foram afastados, que foram demitidos,
porque tem alguns diretores que foram afastados por apuração de falta grave e alguns companheiros da base que foram demitidos. A categoria está fazendo uma arrecadação que está dando uma ajuda de custo para eles, para nesse período a gente reverter isso, que a gente tem certeza que vai conseguir reverter. Porque a luta é correta, é justa, e lutar não é crime, não é? Então a criminalização que principalmente esse governo do Tarcísio vem fazendo é para tentar encobrir as falcatruas que ele está fazendo por conta da privatização que ele está vendendo o estado de São Paulo. Não é só com a gente o metrô, mas Sabesp, CPTM, não é? Então é nesse sentido que a gente vai manter a luta. Né? Vamos manter a luta e não é justa. A gente tem certeza disso e sabe que vamos conseguir reverter, como já revertemos algumas emissões no passado com outros governos. Beleza, obrigado.